Oi, tudo bom, queridos? Professora Aline, dando início aí mais uma videoaula. Peço que desde já abram um livro de vocês, na página 20, que vai falar um pouquinho sobre marcas da oralidade, tá? Vamos lá. Marcas da oralidade são recursos como palavras e expressões próprias da oralidade, né? Nem aí para repetições, frases interrompidas e marcadores conversacionais, risos, gestos, etc. Essas marcas são mais comuns em traços da fala do cotidiano e são mantidas a fim de preservar em textos escritos a situação comunicativa. Bem, vamos supor que alguns textos dissertativos, né, em que a gente comumente gosta de expor uma argumentação de um fato e queremos colocar a nossa opinião ou a nossa própria linguagem, uma vez que isso acontece, a linguagem acaba atrapalhando a nossa coerência do texto. Por quê, professora? Porque nós acabamos tendo o vício da linguagem e adequando a fala erradamente em textos argumentativos, textos de redação, tá? Tô falando assim, voltado para redação. Por exemplo, quando eu falo assim, escrevo num texto, né? O aluno estudou tanto, mas a prova foi osso duro de roer. Bem, essa expressão osso duro de roer é uma expressão, né, que é muito utilizada para o meio animal. Concordam comigo? Mas a expressão informalmente, quando eu saio da escrita, né, saio da minha argumentação e levo para o lado informal, eu quero entender que a prova estava o quê? Difícil, estava num nível muito elevado do meu conhecimento. Aí sim, não tem problema. Mas quando eu escrevo essa expressão osso duro de roer em um texto, ele fica totalmente desproporcional. Ele foge da norma padrão, da norma correta. Então, muitos alunos erram e erram muito, gente, muito, porque acabam colocando esses vícios de linguagem, né, essas marcas da oralidade, dentro de um texto que é para ser formal. O que é um texto formal? É quando eu uso a palavra, né, a gramática de forma adequada, de forma coerente. Tá me entendendo? Então, o grande perigo de eu ter o hábito, exemplo, estou conversando com uma amiga através do WhatsApp. Então, no WhatsApp, dependendo do texto for longo, a gente vai fazendo abreviações. O você ganha VC, vira VC, o para vira pra, não é isso? O também vira TB, né? Tem as abreviações. Quando eu não me atento para o momento que eu estou, da parte que eu estou inserido no momento, exemplo, uma prova, e coloco essas abreviações, está errado. Então, eu, como avaliadora de uma redação, de um texto dissertativo, eu nem iria perder o meu tempo lendo o restante daquilo que você escreveu. Por quê? Porque você adequou, né, essas marcas da oralidade no momento errado, tá? Eu posso falar? Claro que eu posso falar. É até uma agilidade para quem tem o hábito de escrever e escreve rápido, né? Mas é benéfico dentro de uma situação, né, onde eu estou com a minha família, onde eu estou no grupo dos meus amigos, onde eu estou dentro de um lugar informal. Agora, quando eu passo para um lugar formal, o que seria um lugar formal? É quando eu estou fazendo uma prova, é quando eu estou aí numa entrevista de emprego, é quando eu estou fazendo uma redação, onde eu estou sendo avaliado. Então, isso é um lugar formal. É quando eu estou falando com um diretor, quando eu estou falando com uma professora, né? A minha linguagem tem que ser uma linguagem formal, tá? Uma linguagem correta, não uma linguagem informal, erradamente. Então, a marca da oralidade nada mais é que traços, tá? Que o ser humano traz no seu cotidiano, tá? Ele é reproduzir a fala. O problema maior está quando eu devo reproduzir essa fala, em que circunstância eu não posso reproduzir essa fala erradamente. Tranquilo? Então façam aí, por gentileza, o exercício da página 20 até a 23, que são textos, né? Que vai falar, deixa eu abrir aqui o meu livro, queridos, calma aí um minutinho, que vai falar sobre
de quem foi a ideia né, de grafitar a nova sala de convivência. É um texto interpretativo, né? Aqui também está uma canção, né? Que vai falar sobre o desafio do gênero oral, no gênero popular também, que tem muita marca da oralidade nesse tipo de canção. Então façam para mim, por favor, essas páginas, ok? Bem, reportagem, também na página 28, o nosso livro vai trazer como reportagem. O que eu preciso saber? Que reportagem é um gênero, tá? Um gênero textual de domínio jornalístico, tá bom? Reportagem é um gênero textual de domínio jornalístico, que tem como objetivo expor e analisar informações sobre determinado assunto, geralmente vinculado em jornais impressos, revistas, sites, blogs, programas jornalísticos de televisão, de rádio e reportagem, dependendo de sua especificidade e de onde ela é veiculada. Apresenta a seguinte estrutura: assim como a redação, que a gente viu em sala de aula, lembram que ela tem toda uma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão? Então, o gênero reportagem também tem essa estrutura, que é o título, a linha fina, né? A intertítulo e corpo de reportagem, onde também são inseridos dentro, né, desse corpo de reportagem, um depoimento de especialista no assunto que está sendo abordado e outros recursos que podem contribuir para o nível de aprofundamento da discussão e para garantir a confiabilidade das informações apresentadas. Por isso, tem aí o depoimento de especialistas. Por quê? Quem escreve a reportagem, né, é um ser humano. Só que ele não pode falar nada dele, ele tem que falar de depoimento, de pessoas que estudam aquilo, que têm o domínio para falar sobre certas coisas. As interpretações fazem parte de nosso cotidiano. E é importante que você, querido aluno, saiba ler esses textos, né, esses textos jornalísticos, e entender qual o ponto de vista de quem que escreveu e tentar diferenciar o que é fato do que é opinião, para que você consiga interpretar, né, a sua realidade. Bem, a reportagem vai querer fotografar, registrar um momento específico da nossa vida e relatar, transformando isso, melhor dizendo, num fato histórico. Quando a notícia, né, é publicada, ela se torna um documento histórico. Se é um momento, né, cada um vai ter um ponto de vista, uma opinião sobre um assunto. Então, se eu coloco lá uma reportagem, faço a publicação de uma reportagem, de um momento histórico, cada um vai ter sua opinião sobre aquela reportagem. Eu posso ler certa matéria e não concordar com o autor, né, com aquele que fez o texto. Mas por quê? Porque eu tenho a minha opinião. Então, o ponto de vista ele é fundamental. Por isso que eu sempre estou falando com vocês, que vocês têm que ser uns alunos críticos, que questionem, que perguntem, que se posicionem, ok? Para não ser levado, muitas das vezes, por opiniões alheias, tá? Lembre-se sempre disso, querido, que quem escreve uma reportagem, ele é um ser humano, que interpreta a realidade do jeito dele. E essa interpretação pode influenciar a sua, ok? Se você não se posiciona, se você não tem conhecimento do mundo, se você não tem conhecimento do assunto. Por isso a importância da leitura, porque a leitura ela agrega para você informações, ela traz um leque de opções para você, ela abre sua visão, a sua mente, para onde você se torna um ser humano crítico, um ser humano que se posiciona, que é sim, que está errado, não concordo com você por esse motivo, que você saiba dar argumentos defendendo a tua ideia, tá ok? Bem, muitas pessoas acabam confundindo notícia e reportagem, tá? E é totalmente diferente. Mais ou menos assim, uma metáfora. Vamos supor que a notícia é a ponta de um iceberg, tá bom? Ela é a ponta de um iceberg. Ela apresenta o mínimo das informações básicas. Você vai ser bem informado, porém de forma clara e sucinta. Já a reportagem, né, ao contrário, ela traz informações mais relevantes, de maneira mais objetiva, de maneira mais aprofundada, tá? Você pode perceber que
quando você lê uma reportagem, ela nunca vem em meia página, ela vem ou uma página inteira, dependendo do assunto, até em 2 páginas. Tá? Então não confunda. A notícia, ela é mais superficial, tá? Superficial, ela tá ali na ponta do iceberg, ali em cima. Ela traz a informação de maneira imparcial, objetiva. Já a reportagem, ela é mais aprofundada. Ela vai lá nas entranhas, ela vai lá com depoimento de especialistas, ela vai lá pautada em informações, tá ok? Então essa é a diferença, nunca confunda notícia com reportagem. Tranquilo? Bem, façam o exercício aí das páginas 28 até 37, tá bom, queridos? Eu sei que é um pouquinho... Você olha assim, nossa, professora, quanto dever, mas não é não. É mais leitura e interpretação. Só para você... E cada folhinha, acho que tem 3, 4 perguntas. Então, é bem tranquilo para vocês fazerem. A gente faz isso em sala de aula. Quantas vezes a gente trabalhou assim em sala de aula, antes dos livros chegarem, tá bom? Bem, lembrando sempre que estarei disponível para tirar as dúvidas de você dentro do nosso horário de aula, né? Nossa aula de produção textual é toda quarta, de 8 a 9h50, 9h40, né? Então, dentro desse horário, eu vou estar disponível para vocês, para tirarem qualquer dúvida que vocês tenham em relação às páginas dos exercícios, em relação à videoaula. Professora, eu não entendi. Vocês estão à vontade para ter acesso à minha pessoa, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.